Olá e bem-vindos ao Got Shell, seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Sou o Dino e me acompanham Diego Buelter, coordenador de inovação da Cotripal. Olá pessoal, tudo bem? E Rafael Militino, coordenador técnico da Pars. Fala, Dino, tudo bem? Boa tarde. Olá, tudo bem, pessoal? Não faz muito tempo que a gente se encontrou presencialmente, né? Numa viagem, e hoje eu acho que a ideia do episódio é contar um pouquinho dessa experiência e algumas novidades do que a gente viu no Red Hat Summit em Denver, que aconteceu agora no mês de maio, né? Em Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. Então teve todas as novidades da Red Hat, teve o Ansible Fest, então um evento gigantesco, mais de 6 mil pessoas lá, e um evento bem técnico, então bastante engenheiro, bastante gente da área mais técnica, que a gente até se sente um pouquinho mais à vontade, e uma semana inteira de tecnologia e muita novidade, muita inteligência artificial, né? Tudo agora é inteligência artificial. Então eu queria saber de vocês o que vocês acharam do evento, como é que foi a experiência, quais as novidades que vocês acharam interessante lá. Então, legal. Obrigado aí de novo pelo convite aí, o Dino, o pessoal aí da IntegraSul, né? Como o Dino falou aqui, foi um evento aí bem legal, uma semana aí de várias ideias aí, várias trocas de experiência. Esse ano foi um ano atípico, né? Porque a gente conseguiu levar aí um número grande aí de parceiros e de clientes, né? Isso é um trabalho aí que a Red Hat tem feito aí bastante tempo. Aliás, tem tentado fazer, né? E a gente sabe que é difícil por questão de compliance de empresa, logística, às vezes o tipo de projeto que está rolando, né? Então, nem sempre é possível, né? E esse ano acabou sendo atípico porque nós aqui da Pars a gente conseguiu ir com um grupo aí de quase 30 pessoas, né? Acompanhando aí parceiro, distribuidor. Ah, e é que nem o Dino falou aqui, né? Há pouco tempo e essa quebra de barreira de distância é um negócio muito legal, né? Porque uma hora a gente está em Panambi, outra hora nós estamos em Caxias, aí do nada a gente encontra as mesmas pessoas em Denver. Então, hoje a distância acaba não sendo um problema, né? Você encontra, por mais que estejam nós três aqui, cada um em todas as regiões distintas, né? A gente meio que indiretamente acaba se encontrando, né? Até que várias vezes, né? É verdade. E é várias vezes mesmo, porque, né, uma hora, que nem eu falei, estamos em Caxias, estamos em Panambi, aí do nada tá todo mundo em Denver. E que nem você falou, nossa, ontem estava todo mundo em Caxias falando de um negócio, agora estamos em Denver falando de um outro negócio. Então, essa proximidade, independente da distância, eu acho que é muito legal pelo que a gente vem vivenciando no sentido de negócio, né? Seja de proximidade com o parceiro, seja de uma proximidade com o cliente, aqui no caso a Cotripal, né? E a gente acaba criando uma relação de intimidade assim que, se a gente for olhar a grosso modo, né, ele foge um pouco do âmbito profissional, né? Existe o lado profissional, que é você tratar as coisas, né, porque envolve valor, envolve contrato, envolve nome de empresa, né? Mas a gente consegue lidar de uma maneira tão leve e faz com que essas experiências e essas possibilidades de você encontrar toda hora as mesmas pessoas em vários lugares, né, acaba se tornando comum e às vezes não parece que a gente está lidando com trabalho, né? Então isso acaba sendo legal e eu acho que foi o diferencial do evento aí, que nem o Dino comentou, né? São mais de 6 mil pessoas aí, você reunir em 3, 4 dias aí de evento é bem complicado, mas movimenta aí a troca de experiência, você acaba conhecendo as pessoas que você está lidando de uma maneira também diferente, porque aí você está tendo um contato direto, né? Você sabe quem é a pessoa, como que ela lida, o que que ela trata, a maneira como ela fala, a maneira como você recebe as informações, né? Então é um evento assim que é legal que, por mais que seja de tecnologia, né? Eu acho que o network, assim, de modo geral, acabou sendo muito bom. E, de novo, a gente traz uma visão diferente do que a gente está acostumado a ver, seja, né, por uma reunião de 1 ou 2 horas, né, ou por um webinar, algo do gênero que o próprio fabricante acaba apresentando aí de modo geral.
Isso que tu falaste, eu nunca consegui separar totalmente, né, o que que é relacionamento profissional, o que que é relacionamento pessoal de amizade, né? E uma coisa agrega, né? Quer dizer, tu tendo abertura para falar sinceramente com a pessoa, não é uma coisa assim, vou dar vantagem porque é meu amigo. Não, é simplesmente de Exatamente. tu poder ter abertura para e não precisar enrolar, não ter que tu conseguir ir direto ao ponto e a pessoa não conseguir. Claro, tu vai diferenciar assim, eu vou. Não vou te dar esse desconto porque é uma política, ou enfim, alguma coisa assim, por exemplo, né? Que o fato de ser profissional não elimina toda a interação pessoal Sim. a relação de amizade entre todo mundo, né? Clientes, fornecedores. E isso só agrega, né? Você falou um ponto interessante aí, Dino, que eu acho que depois o Diego pode complementar, mas essa questão que nem você falou, né? Não tem enrolando. E acho que ele, como cliente, ele consegue enxergar isso. Essa relação aí fora trabalho, né? O extra trabalho, né? Cria essa abertura, mas no sentido assim de mostrar que você está levando de fato, você está enxergando um problema que ele tem e mostrando às vezes um problema, ou ajudar um problema que ele tem uma necessidade de modo geral, de maneira mais suave, né? Que nem eu comentei no início, é trabalho, envolve dinheiro, envolve nome de empresa, né? Mas é o fato que nem você comentou de não enrolar, é de não estar levando lá, comprando porque está levando no evento, ou criando uma relação de proximidade para que feche um projeto, seja ele qual for, né? É uma relação que acho que faz com que as coisas fluam de uma maneira mais simples, uma maneira de você entender a necessidade de cada um, dele como cliente, a gente como distribuidor, vocês como parceiro, né? De modo geral, envolve a necessidade de comum acordo, né? Mas aí Uhum. essa transparência, essa leveza aqui como as coisas é tratada, você consegue tratar de fato aonde cada um tem de fato a sua necessidade e como que cada um de fato consegue ajudar. E sem contar que é muito mais agradável trabalhar com quem tu tem alguma coisa em comum, né? Que tu consegue realmente desenvolver um laço adiante do profissional, né? Porque não é comum, Mas né? oi, Eu, pode come- eu, falar, comen- eu comentei lá no evento que parece que todo mundo estudou junto e cada um foi por um lado e num evento assim vem alguém que está na empresa, vem alguém que é funcionário, né? Mas estudou todo mundo junto e esporadicamente se encontram, né? Para descontrair, para falar de negócio. Isso é muito legal, que é uma relação que a gente sempre teve com a IntegraSul como parceiro, né, e com a Cotripal, e agradecendo a IntegraSul, a Pars, a Red Hat aí a permitir que a gente fosse no evento, né, e primeira vez que a gente vai em um evento Red Hat, apesar de ser cliente Red Hat praticamente 20 anos, né, então lá do Real 5, Real 6 lá, que a gente ia no fórum do software livre para ver Red Hat, né, e a gente acompanhou essa evolução da Red Hat de um sistema operacional que, né, suporte, na verdade, é um sistema operacional que já vinha despontando e vinha sendo utilizado na Cotripal e agora com suporte profissional na época, né, até chegar ao topo que agora a gente enxergou e viu no evento lá, que é a infraestrutura como código, né, então é muito legal de acompanhar e ver isso tudo, só que a gente acompanhava justamente com a visão do lado cliente e só isso, né. Então a gente tinha a IntegraSul, que nos fazia sempre a ponte e o suporte junto com a Red Hat. Depois a Red Hat acionando um case daqui, né, um bug dali, alguma coisa que a gente acionava, né, mas não tinha esse relacionamento, né. E, e no evento a gente ter a proximidade, né, conseguir o WhatsApp de pessoas da Red Hat, né? A gente conseguiu conversar com o presidente Brasil, a gente conseguiu conversar com um monte de gente lá. A gente falou com o Banco do Brasil, com o Bradesco, com grandes players, né, que utilizam a mesma solução. A gente conseguiu compartilhar as dores, a gente conseguiu compartilhar os problemas, da onde vai, para onde vem, né, com pessoas, né, presencialmente. Eu acho que isso fez um grande diferencial, né.
é o diferencial que a gente enxerga na IntegraSul como parceiro, né? Que a gente conhece os nomes e inclusive os apelidos das pessoas com quem a gente trata, né? Então, ter essa aproximação que foi feita com a Red Hat, participando desse evento, né? A Pars fazendo as conexões como distribuidor, né? E eu acho que esse é o papel de um distribuidor, né? Eu sempre via distribuidor bastante afastado, né? Simplesmente a gente recebia as faturas e a Pars mudou um pouco isso, mudou um pouco essa nossa visão de que existe um pouco dessa proximidade também, né? Então, acho que foi muito válido nesse sentido, né? De a gente ter se aproximado e vivido essas conexões lá, né? Além de todo o conteúdo, claro, né? Técnico que teve, como o Dino falou, né? Eu já há algum tempo na área de gestão, né? Mas ainda gosto muito da parte técnica e me sinto muito à vontade em eventos técnicos, né? Tanto é que desde que eu cheguei de lá, eu não parei de trabalhar em container, não parei de trabalhar no OpenShift, implementando um monte de coisas, né? Que mesmo que você até soubesse do que podia ser feito, o que não podia ser feito, né? Mas quando você volta de lá, você volta, parece que bateria recarregada, vontade, incentivo, né? Então tem o fator psicológico de você estar num lugar desses também, né? E a vontade de implementar, a vontade de fazer, né? Eu acho que com mais de 6.000 pessoas lá falando da mesma coisa, falando dos mesmos assuntos, né? Isso traz uma vibe diferente, assim, quando a gente volta. Eu queria até perguntar para ti, Diego, o que para ti foi o insight, assim, o que mudou a perspectiva, ou o que tu acha que foi mais interessante do evento? Cara, eu acho que é a questão de que como você vê a infraestrutura como um código pode facilitar as coisas, né? E como isso impacta e muda o jeito da gente trabalhar, né? Então você volta para casa lá e você olha, você tem a camada de hardware, em cima da camada de hardware você tem o virtualizador, depois do virtualizador você cria a VM, em cima das VMs você cria um repositório onde você libera os programas, tem o sistema operacional, tem todas as camadas ali que você cria, né? E pensar que você pode sair disso para um Dockerfile colocado num repositório Git, que ele te diz como que cria a máquina, como que instala, como que faz a parte de infraestrutura, como é que provisiona, como é que tem seu hardware, como é que tem que ser a rede, onde é que ela tem que enxergar, e também a aplicação. Todo o código, toda a disponibilização, até botar rodar. Ou seja, eu abstraio a camada da preocupação com o hardware, claro que ela tem que ter, mas ela vai ter uma vez só, né? Você adquire e Uhum. apresenta ele para uma plataforma como o OpenShift, por exemplo. E aí, depois que você não se preocupa mais com a instalação do sistema operacional, com o hypervisor, com a camada de hardware da VM, com o aprovisionamento da VM, né? Até se preocupa, mas você faz tudo isso dentro de um arquivo, praticamente, né? Então você tem um arquivo de instruções, Consegue ele padronizar? automaticamente, e ele te documenta toda a tua aplicação, o que tu precisa para ela rodar, quais os pacotes, quais as dependências, quais as fontes, né? Até o ponto final da aplicação com a porta exposta e rodando, né? Eu acho que essa perspectiva, talvez até a gente tivesse esse conhecimento antes, lendo alguma coisa ou outra de de Docker e Podman, dessas questões, né? Mas no evento isso ficou claro e fácil, né? Da gente vendo e olhando nos labs, fazendo, né? Tanto é que a gente já, depois que retornamos do evento, a gente já implementou, né? E a gente tem, inclusive, agora COBOL em container já também. Uhum. Tá funcionando legal, né? Aplicações Do Yes Java COBOL? também. O Yes COBOL, exatamente. O nosso GitLab lá agora está super populado, enchemos de repositórios com Dockerfile lá, né? E você justamente, né, ter num lugar a certeza de como que a tua aplicação roda, do que ela precisa para rodar, como é que ela é construída, como que ela sobe, em vez de você precisar de um cara de infra, de um cara do dev junto para fazer o deploy da aplicação. Precisa do cara que faz o provisionamento de storage, né? Então, às vezes, 3 ou 4 pessoas que você precisaria em um evento de problemas, por exemplo, né? Para pôr uma aplicação no ar de novo, ou pôr uma aplicação nova, né? O próprio desenvolvedor consegue fazer tudo em um código, né? Eu acho que essa foi isso que me impactou mais. Uhum.
A gente teve acesso também a ferramentas que para mim também era uma novidade, que eu já usava o Podman, mas o Podman Desktop, eu não sei se é uma ferramenta muito nova, mas facilita bastante, principalmente para o desenvolvedor que não tem tanta intimidade com containers, coisas para o cara começar, ele vai aqui, clica e cria um container, uma aplicação já com os templates. Eu fiz uns modelos de IA, né? Dei 3 cliques aqui e fiz um chatbot. Quer dizer, a acessibilidade, né, para pessoas, principalmente para quem está começando, dessa ferramenta eu achei muito legal também. E isso é muito legal da Red Hat, né? Ela não diz, né, faça tudo por dentro do OpenShift, faça tudo por dentro de tal ferramenta, faça. Não, cara, usa software livre pra caramba, faz, né? Tanto é que os pods que a gente construiu aqui, os primeiros containers, a gente fez dentro do Red Hat Enterprise Linux e eu tô rodando eles pela ferramenta Cockpit, né? E aí depois do Dockerfile pronto, depois do Composer pronto, a gente exporta pro OpenShift. Então a interoperabilidade do OpenShift, né, dele enxergar e ver e dele ser código aberto também, né, isso traz um monte de possibilidades e esse posicionamento da Red Hat no evento também eu achei super interessante, né. Use as ferramentas que você achar melhor, o dev trabalha no ambiente que ele achar melhor, se ele acha que é VS Code, se ele acha que é o Podman Desktop, onde ele quiser trabalhar, e depois na hora de orquestrar tudo isso, e você precisa de suporte, robustez para colocar em produção, você tem o OpenShift, né? E isso acho que é um posicionamento da Red Hat que mudou bastante, né, de uma empresa que desenvolvia um sistema operacional, né, ou que tinha um software um sistema operacional de código aberto, e hoje o sistema operacional, claro, ele é a base de muita coisa, mas a Red Hat nem se posiciona mais como uma empresa de software livre, uma empresa de sistema operacional. Ela é uma empresa que oferece soluções de desenvolvimento, né? É muito mais uma empresa de DevOps do que uma empresa de sistema operacional, né? Pelo menos na abordagem, né? E no modelo de negócio que eles estão oferecendo, né? Vocês tocaram em dois pontos aí que são extremamente válidos e vem muito com a imagem que a Red Hat tem pregado aí nos últimos anos, que é uma essa que o Diego comentou, da questão da facilidade. Se a gente for olhar para o lado comercial, né, alguém chegar para você e falar que é fácil, é simples, é usuável, é isso e aquilo, né, 90% de certeza você vai achar que é conversa de vendedor, né? E nada como você estar lá na prática e ver que de fato é simples como estão te falando. E você enxergar que às vezes é muito mais simples do que do que estão te falando, que isso também é excepcional. Porque uma coisa é te dizerem que é simples, mas é no ponto de vista de quem está falando, do ponto de vista de quem vai ajudar, de quem vai comprar, né? O que é o simples, né? Tem N fatores. E outra coisa é você, que nem vocês comentaram aqui, ver lá que existe N possibilidades e de fato isso se torna simples, né? Então esse é um primeiro ponto e assim, ter essa visão de vocês, esse posicionamento de vocês é excelente, porque é justamente isso que a Red Hat tem feito. E o segundo ponto foi o que o Dino comentou de deixar de ser uma empresa hoje que fala de sistema operacional, né? A Red Hat hoje, quando ela enxerga, e boa parte do que vocês ouviram lá ou vão ouvir futuramente, tudo que ela fala hoje de produto, ela está muito atrelada à questão de plataforma. Ela não fala por ser um sistema operacional, uma automação, um container, tudo está atrelado à plataforma. É justamente isso, porque numa plataforma você tem N possibilidades, seja simples, seja avançado, seja por necessidade ou não, mas são recursos que indiretamente já está disponível para você acessar, né? Então, eu te entrego plataforma, eu te entrego solução, né? A Red Hat hoje, quando ela faz reunião de identificar problema, é muito raro começar hoje uma reunião falando de produto. Hoje é de entender a necessidade do cliente e posicionar mostrando como que ela pode ajudar com base nisso que vocês comentaram, que é eu te entrego isso, eu te dou essas possibilidades, eu tenho esses meios, eu consigo tracionar o que você já desenvolveu, eu consigo continuar a partir do que você já tem, de como você trabalha por esses, né, vários meios,
e aí você vai decidir o que é mais viável ou não. Então, é bem o que a Red Hat tem feito nos últimos anos, que é justamente isso. Hoje eu quero entender o seu problema e te mostrar que eu tenho uma ou mais possibilidades. Vai depender do seu nível de conhecimento, né, de como que você está posicionado hoje, né? Empresas hoje do nível da Cotripal aí são raros mesmo, né? O Diego comentou aqui, né, 20 anos usando o Red Hat, e também era um outro ponto que eu ia falar, e a gente começou a conversa falando justamente disso, né? Poderia ter usado isso, falar, é um cliente de 20 anos, merece estar no Summit. Eu tenho certeza que ninguém sabia dessa informação, né? E aí envolve justamente o que a gente falou, é por proximidade, é por relacionamento, é por ver que está engajado, é que precisa, né? E isso que é muito bom. E você percebeu também que nesses 20 anos, o que mudou e como que ela tem mudado. E é muito bom o ponto que você trouxe, ô Diego, porque hoje o mercado, de modo geral, muda. E se a gente for olhar, não vou dizer para te prejudicar, né? Mas às vezes ele te deixa num jeito que é ou você aceita, né? Ou você tem que quebrar a cabeça para mudar, seja o produto, seja o que você está tentando montar internamente. E você perceber que nesses 20 anos, né, às vezes a dificuldade que você teve é só acompanhar a tecnologia, de modo geral, isso é muito bom, porque você percebeu que o que você adotou de produto, por exemplo, não te criou nenhum impeditivo, né? Não te deixou numa saia justa no sentido de mudou, alterou, joga tudo por baixo do que você definiu e tem que reestruturar a cada X anos, né? Então, esses são pontos bons aí que deixa para o mercado claro que, de novo, é a mensagem que a Red Hat tem mostrado, tem levado para o mercado. Quem de fato entendeu, faz, né? Que é justamente o que vocês fazem hoje, tá? Há 20 anos e a tendência de fato é crescer, mas crescer no sentido que seja confortável para que você e o seu time consigam utilizar tudo que você acabou falando aqui, que você de passo já conhecia e acabou vendo lá mais coisas e trazendo para dentro de casa. E essa questão de plataforma, né, Rafael, eu achei isso é impressionante, né? Que esse ecossistema digital, na verdade, que a Red Hat está criando, né? Que olhando tudo que estava acontecendo lá e vendo os vários labs que a gente frequentou, né? Deu para ver que está sendo criado todo um ecossistema digital, falando de Ansible e OpenShift, né? E esse ecossistema, ele pode permitir a gente ir mais longe, né? Se estou até montando um artigo sobre isso, né? Que a gente pode falar da empresa como um código, né? Então, hoje com a automação que o Ansible permite, né? Mais o OpenShift na área de infraestrutura toda, né? E aí tem um conceito que está sendo defendido e levantado e sendo provado teoricamente na academia agora é da humanocracia, né? Que você vai valorizar todas as características humanas para se tocar uma empresa, né? Que uma empresa é a capacidade de você reunir pessoas em torno de um objetivo comum. E toda a parte burocrática, toda a parte de, né, contábil, fiscal, jurídica, né, que essa parte toda seja automatizada, né? Essa parte dentro de uma empresa pode rodar toda como um código. Então, você tendo ferramentas de automação, como a Red Hat tem o Ansible, você tendo ferramentas de infraestrutura, como é o OpenShift, né? Você consegue automatizar toda a parte burocrática, a parte, perdão a palavra, chata, né? De uma empresa, de rodar uma empresa, de fazer isso tudo acontecer, de digitação de notas fiscais, de toda a burocracia que é no Brasil fiscalmente, você ter uma empresa, né? E já imaginou você conseguir desenvolver simplesmente seres humanos para satisfazer cliente, para trabalhar com criatividade, para fazer coisas diferentes dentro da empresa, né? Então, nessa ideia desse ecossistema digital, dá para a gente viajar um pouquinho mais longe até, né, nessa questão de conseguir ter uma empresa inteira funcionando como um código, né? É uma teoria bem interessante. Uma teoria verdade, né? Que deixou de ser teoria e tá na prática, né? É isso aí. E ressalto de novo o que você falou, não começou do dia para noite, é que nem você que disse, são 20 anos Exatamente. fazendo, né? É um trabalho de formiguinha. E é muito legal isso aqui que você trouxe, o Diego, porque lá no evento mesmo eu comentei com parceiros, né? Que parceiros, né, ficaram encantados com a questão da inteligência artificial, do que é possível. Eu falei, ó,
perfeito, né? Só que a gente precisa trazer um pouco para a realidade que, se a gente for trazer nível Brasil, quantas empresas hoje no ecossistema estão preparadas para já incrementar isso daí, implementar isso daí? Hoje a gente tem empresa, por exemplo, que está decidindo se vai trabalhar na nuvem ou vai continuar na virtualização, Sim, né? Então, são poucas as empresas que estão nesse nível de maturidade para ir acompanhando o ciclo de evolução da tecnologia, né? E, de novo, os números que você trouxe e o tempo são super relevantes, porque também é um outro ponto que a Red Hat acaba trazendo muito em pauta, que é hoje todo o processo de adoção de seja qualquer tecnologia da Red Hat, né, é um processo. Existe um processo. Eu preciso saber qual parte desse processo você tá, para saber como que você vai engajar. Porque às vezes o salto que você vai fazer para determinada tecnologia pode demorar ou pode não dar certo. E aí o problema às vezes não é da tecnologia, é o tempo que você não conseguiu acompanhar. Então esse processo, né, essa evangelização, essa evolução tecnológica, que é o que a Red Hat traz, eu preciso também entender que nível você como cliente está para saber onde que você vai encaixar nesse processo. Então, de novo, além de vocês acompanharem e ter essa visão, esse processo de evolução também vocês acompanham e fazem parte. Porque aí é por isso que vocês conseguem enxergar hoje a plataforma de modo geral e saber como utilizar todos os meios que a plataforma diretamente te entrega. Com Isso certeza. eu achei. Pode falar, Diego. Não, eu ia dizer que justamente comentei isso com o Dino durante a viagem, né, de que o evento também foi, de certa forma, tranquilizador, né? A gente achou que nosso ritmo, de repente, estava meio devagar na transformação cultural dos desenvolvedores, né, da galera que põe o código para rodar, né, que não é fácil você sair do modelo antigo para o modelo novo. O modelo antigo funciona muito bem há muitos anos, né? Você passar a falar de CD, esteira CI/CD automatizada, né, de subir toda a infraestrutura como um código, né? Tudo isso tem uma mudança cultural, né? E a gente achou que como Cotripal, né, a gente estava meio devagar nisso, mas lá a gente se tranquilizou, o mundo inteiro tá aprendendo esse caminho, tá trabalhando nisso, né? Nós até comentamos sobre isso, né? Sim, é uma coisa muito nova, né? Porque eu sempre falo que 10 anos atrás existiam, sei lá, N opções de alternativas para container, digamos assim, ou para desenvolvimento de aplicações, né? Sei lá, Docker Swarm, tinha, né, uma série de outras soluções. Hoje em dia, Kubernetes tipo, não tem outra opção. Tá? Tu vai querer rodar código na nuvem, tu vai querer rodar serviço com escalabilidade, com, com alta disponibilidade, tu vai ter que, tu vai usar Kubernetes, né? Padrão criado pelo Google lá, né? Ou seja, container já era uma coisa, mas a parte de orquestração de container era uma incógnita. Hoje em dia a gente não tem mais essa dúvida. Só que isso é tudo uma coisa muito nova, né? É muito recente. Então, todo mundo tá começando por um lado, né? A parte de automação de configuração, por exemplo. Às vezes a gente tinha Puppet, Chef, tinha o Ansible também, mas daí para a parte mais da infraestrutura, Terraform e tal. Hoje em dia, claro, a gente ainda tem bastante coisa Terraform, bastante coisa de Ansible, mas Puppet, Chef, por exemplo, a gente não ouve mais falar muito, porque é a história do, sei lá, VHS Betamax, né? Chega uma hora que alguém tem que convergir, né? Então, uma coisa que me tranquiliza é que a gente está apostando nas tecnologias certas, né? Porque não vejo isso desviar dessas tecnologias que a Red Hat tá oferecendo. Não vejo no futuro desviar muito disso, né? Pode surgir coisas novas, mas a base é isso aí. Eu queria colocar um outro ponto que até o Diego comentou bastante, né, de empresa como código, né, negócio como código, né, e a gente definir isso como código. Isso eu acho um conceito muito interessante e tem três grandes vantagens que eu acho que tu pode aplicar para infraestrutura, para a regra de negócio, para um monte de coisa, né, que é tu definir como código, né. Uma, a documentação já está ali. Quer dizer, no momento que tu definiu, é a replicabilidade daquilo, né? Quer dizer, eu implementei, como é que eu vou querer
configurar aquele switch ou subir aquela máquina virtual, né? Eu defini isso no código e o código que vai executar aquela ação. Não vou ser eu que vou lá e vou criar a máquina virtual, vai ser o código, né? Digamos assim. Daí eu preciso, daqui a 3 meses, fazer a mesma operação? Não, beleza, eu tenho o código aqui, eu só tenho que mudar esse parâmetro aqui e vou lá e faço de novo. Então a replicabilidade é uma coisa muito, muito interessante que pode, de repente, tomar um pouquinho mais de tempo antes, né, para a gente fazer todas essas definições, mas ao longo prazo, né, cada vez que eu reutilizo aquele código, eu estou ganhando tempo, né? Outra coisa é versionamento. Quer dizer, antes a gente... de repente foi mudado alguma coisa, parou de funcionar, deu um problema, parou a internet mundial porque trocaram a rota lá no Facebook, sei lá, alguma coisa assim. E eu consegui ver exatamente, não, aqui foi mudado isso aqui. Então eu consigo reverter essa alteração aqui que causou esse problema, por exemplo, né? Claro que às vezes não é tão simples, mas tu ter todas as alterações, todas as versões, usando o Git, né, como base para isso, te dá um controle muito maior e mais tranquilidade para também para dizer para os teus desenvolvedores, não, vai lá, faz qualquer coisa, a gente reverte, né? Não vai se perder nada, né? E a terceiro ponto, que eu acho que tem a ver com isso também, que é a rastreabilidade. Então eu sei quem fez, quando fez, aonde fez, o que foi mudado, quais foram as alterações. Então são 3 coisas que naturalmente, e não tem nem como eu fazer sem, no negócio como código, né? Já é intrínseco, não é uma coisa, por exemplo, eu tenho que documentar alguma coisa, eu faço a coisa, depois eu tenho que documentar, mas se eu não quiser eu não documento e o próximo que se ferre que vai ter que lidar com essa solução. Não, no caso da infraestrutura como código, não tem como fazer sem passar por todos esses 3 passos, né? Então eu acho que isso de estar junto na estrutura torna, enfim, é muito mais fácil de gerir, né? Um ponto interessante aqui, que serve de curiosidade, é que nesse processo aí de adoção da Red Hat, né, e todo esse período aí que nem o Dino comentou, né, e possibilidade, vantagem, etc., né, a Red Hat chegou a levantar aí uma possibilidade de não utilizar mais o Docker, né? Eles quase chegaram a encerrar a parceria com a Docker aí, Mas eles não eles iam usam, né? utilizar. Eles. Não, usam Podman. É Então, container, mas não é o Docker. exatamente, mas eles estavam para fazer, para alterar essa parceria justamente não sei se era por compliance, né? Eles iam deixar de utilizar exatamente, era o Podman e migrar para o Docker, por causa da comunidade. Quando eles estavam na migração aí, no processo de migração do OpenShift, foi levantado uma hipótese deles utilizarem aí, de fazer de fato essa migração. Mas aí, não sei se por questão do Google, por compliance, por questão de mercado, eles resolveram manter. Mas quase teve uma alteração também. Falando de questão de tecnologia, a gente não abordou muito aqui, mas foi assim, o bafafá, como é que é a boca pequena no evento, era virtualização, né? Porque teve uma mudança na política de licenciamento do VMware, né, que é o maior provedor de nuvem privada, digamos assim, de virtualização que as empresas usam, né? Praticamente a Red Hat tinha o Heavy, quer dizer, o Red Hat Enterprise Virtualization, depois virou Red Hat Virtualization, né? Então, usando o Hypervisor, que é o KVM, que esse é integrado no kernel há décadas e é muito estável, muito bom, inclusive questão de performance e tudo. Então, essa não era dúvida. Mas a solução de gestão de virtualização, que era o Heavy, né, o OVIRT, com a versão open source, que era uma solução muito boa, mas a Red Hat assim, nunca conseguiu
abocanhar uma fatia grande de mercado, né? Então a Cotripal já usava, né? E para eles ainda usam, né? Alguma coisa. A gente está migrando para o OpenShift Virtualization, mas nunca foi assim um player igual para igual com VMware por fatia de mercado, né? E outras soluções que tinham antes, tipo do Zen da Citrix, né? Tinha o que mais? Enfim, VirtualBox, eu acho que também nunca foi muito relevante. Enfim, de outras soluções de virtualização assim, que pudessem concorrer com o VMware, praticamente não existiam, né? Hoje, vocês veem o OpenShift Virtualization, ele entrando com uma política de licenciamento mais agressiva em relação ao vCenter, ao VMware. Vocês veem como a possibilidade de o OpenShift se tornar uma plataforma de virtualização para concorrer com o VMware, e eu digo isso assim, mesmo que a pessoa não queira trabalhar com container, com Kubernetes, né? Eu quero só uma plataforma de virtualização para tirar o VMware, ou, enfim, eu vou criar uma estrutura aqui e vou escolher o OpenShift Virtualization ao invés do VMware. Vocês veem isso acontecendo? Do nosso lado, do nosso lado não, vou falar, né, o que eu entendi, tá? E aí é uma opinião pessoal versus o que eu vivi Não, essa é a e do que ideia a aqui. gente vê. Não, mas vai ficar claro, acho que vai fazer sentido, tá? Quando surgiu essa questão aí da virtualização na Red Hat e com o OpenShift, que nem vocês comentaram aqui, a intenção e tudo que a gente tinha acompanhado desde o início era que nem o Diego comentou, né? Hoje você abstrair de fato a camada do sistema operacional e aí, indiretamente, né, a camada de virtualização também acaba, né, não sendo mais, não que ela não seja Relevante. necessária, mas importante, exatamente, ela deixa de ser relevante, né? Mas é o que eu comentei, né? Quem do mercado hoje está preparado para esse cenário, já trabalha nesse sentido, quem hoje já desenvolve alguma aplicação abstraindo indiretamente essa camada aí, né? É um processo que ainda a gente, como a nível Brasil, né? Não, a gente sabe quem ou não tá preparado para isso ou não. E aí, quando eles discutiam a camada da virtualização dentro da questão do container, né? O que era se discutido era no sentido de você ter um facilitador dentro do container para o que você vai desenvolver, né? Eu ter a camada da virtualização interna, mas não para suportar indiretamente um workload, né? Era para eu criar as máquinas, seja uma, duas ou um clusterzinho do tamanho que for, eu simular indiretamente um ambiente, desenvolver isso e eu ter a minha camada de aplicação sendo desenvolvida, né? Num espelho de ambiente, e dali para eu replicar para dentro do container era mais simples, né? Então, essa era a primeira ideia inicial e ia muito a favor do que ela trazia de ideia quando se falava justamente disso, de você abstrair a camada da virtualização, né? Hoje, versus o que a gente viu lá no evento, e aí vocês puderam acompanhar lá, até inclusive por causa do case da Activity, hoje a gente já enxerga que o foco é você de fato ter essa camada da virtualização sendo gerenciada pelo container, né? Então, indiretamente, é meio que muda assim a posição. E aí a gente vendo, né, o que foi discutido, como foi discutido, o que foi trabalhado, o que apresentou e o que hoje indiretamente já está sendo suportado, a gente percebe que a ideia é você continuar, né, manter vivo ainda a ideia da virtualização, mas aí, de novo, eu tenho uma plataforma fazendo gerenciamento diferente do que indiretamente a virtualização fazia, né? Então, o modelo de orquestração hoje da virtualização, né, não sei se é melhor ou não, mas a gente percebe que é basicamente o que já existia numa plataforma diferente para gerenciar, às vezes, melhor, ou para você ter, né, uma economia de recurso, que foi também o que foi apresentado e é o que eu tenho visto, né, que é você ter aí mais a camada da virtualização, otimizando ainda mais o espaço que você teria, teoricamente, numa arquitetura mais tradicional, né? Então, eu entendo que eles mantiveram ainda de pé
não sei se por questão de necessidade ou por questão de mercado, mas eu entendo que ainda se mantém de pé a questão da virtualização, sendo gerida por um modelo diferente, que aí no caso, né, o container fazendo a gestão, né, e você otimizar essas camadas da virtualização, porque o container vai estar agilizando aí a maneira como você absorve aí, seja suas máquinas, seja suas aplicações, né, mas teve uma mudança de ideia de produto no meio do caminho, que não era o objetivo final do OpenShift Virtualization. Que pelo que eu vejo, antes era assim, é um plugin do OpenShift Virtualization, ele faz isso também, e assim, não é o objetivo da plataforma, mas se tu precisar subir meia dúzia de máquina, tá aqui para Aqui, de repente tu não precisa adquirir uma outra solução só para essa meia dúzia de máquinas, né? Só que exatamente. eu acho que eles viram que existe uma demanda tão grande das pessoas e de uma solução de virtualização completa. E eu acho que, né, e eu espero que a Red Hat ouça isso e que realmente invista em soluções, em solução de backup e sei lá, driver de access storage e coisas para suportar realmente essa demanda, porque eu acho que tem, claro, o ideal assim, não, agora eu vou fazer a aplicação, vou botar tudo rodar container, tudo é stateless, enfim, né? Toda essa ideia nova. Mas como o Diego estava falando também, eu tenho muita coisa legada que de repente não vai ser assim, eu já estou rodando como tá na nuvem, né? O pessoal fala tá na nuvem, né? E se não tá chovendo, daí tu faz como? Mas, brincadeira. Pode Mas, levar mais 20 anos aí, né, Diego? é, então a gente, isso não vai morrer, ou, nem é para morrer, tem coisas que ideia que não vale a pena tu converter num formato de container puro, né? E então eu espero que a Red Hat ouça isso e perceba que realmente eles estão com uma oportunidade muito grande agora de entrar com um player para bater diferente com o VMware nesse tipo de solução, né? Que a VMware já era ao contrário, né? A VMware é virtualização e eu tenho alguma coisinha de container, né? Então eles têm a solução deles lá de orquestração e tal, mas nunca foi muito relevante porque o Kubernetes né? Sempre foi mais tanto que se rodava, inclusive, OpenShift em cima do VMware, né? E Tem era um muito monte mais de comum. cliente assim. É muito mais Exatamente. comum tu ver um cluster Kubernetes rodando em cima do VMware do que bare metal, né? Vou E dizer agora que tu tendo essa 70%. não, sem contar que eu posso rodar OpenShift na AWS, no E GCP, na Oracle, enfim, né? E agora tu mudando um pouquinho isso e tu trazendo pro bare metal para eu poder fazer a minha nuvem privada e de quebra ainda trazer as minhas VMs ali para dentro, eu acho que simplifica até muito para administração, né? Tu ter uma solução só, né? Eu uma ia dizer que solução só, você tem a integração das aplicações do seu legado com o que você está fazendo de novo. É o que o Diego comentou, a facilidade de você, às vezes, não mexer no que, não que é impossível, mas que às vezes é difícil ou às vezes não é viável, versus o que você está trazendo de inovação centralizado num lugar só. e para Cotripal foi essencial esse modelo, né? Porque, como o Dino e o Rafael também falaram, né? É inviável, né? Eu nem penso em um prazo para concluir, migrar tudo de VM para container, né? Algumas coisas realmente não fazem sentido, né? Uma VM ainda é o modelo mais eficiente de rodar, né? E a Cotripal sempre foi usuária do Red Hat Virtualization, né? Nunca utilizamos VMware. E agora, naturalmente, migrar para OpenShift, né? Como o Dino falou, ainda faltam alguns recursos, né? Coisas que tinham no Red Hat Virtualization e que não existem ainda no OpenShift Virtualization, que acredito que tenha sido estratégia, como vocês falaram, né? A estratégia não era ser um virtualizador, né? Um gerenciador de máquinas virtuais, mas acredito também não ser difícil de implementar.
né, as questões de política de backup de snapshot, troca de volume a quente, várias outras funcionalidades que a gente já tinha no Red Hat, né? Mas poder enxergar tudo dentro de uma plataforma, né? Um ecossistema, inclusive na visão de administração, em topologia, lá você enxerga os containers, as VMs, né? Conseguem ver tudo em uma mesma visão. Acho que é fundamental ter isso, né? E tem vários amigos, clientes, CIOs de outras empresas nos ligando e falando, né, da novidade, né, do KVM agora, que para competir com o VMware. Pô, novidade KVM? A gente já Nossa. usa há muito tempo, né? Super Mas, atual, mas realmente as pessoas não praticamente nem cogitavam um concorrente do VMware, né? É. Não procuravam saber que existia ou que tinha, né? E daí a gente fala, não, a novidade não é o KVM, né? A novidade é o OpenShift, que é uma plataforma de orquestrar container que agora também permite que se crie máquinas virtuais, né? Assim como o Dino já implementou para a gente já migrou algumas máquinas, né? Roda VM, roda container na mesma plataforma, né? Mas a procura que o pessoal vem entender e vem olhar o que a gente tem ali é justamente, surgiu um concorrente do VMware. Não Não. surgiu um concorrente. Sempre estava ali. Até assim, o KVM, na verdade, eu até fiz uma pesquisa no Google agora, rapidinho aqui. Porque eu tinha essa impressão e é verdade. A AWS, que é o primeiro grande provedor de nuvem, usa KVM. Quer dizer, hoje é o KVM bem customizado para eles, né? Mas mesmo inicialmente, antes até de OpenStack e tal, era KVM, sempre foi, porque já está no kernel do Linux ali, funciona super bem, sempre funcionou bem, uma solução como o hypervisor, né, extremamente estável e robusta, né, não perdem nada pro hypervisor da VMware, em muitos casos inclusive ganha, né. A questão era a solução de orquestração mesmo enfim, que estava nesse limbo aí, né. E não só do KVM, hoje, por incrível que pareça, né? O Diego comentou aqui a novidade, né? O pessoal achando que a novidade é o KVM, mas tem muita gente ainda procurando também o Heavy, que Sim. também já deixou de ser descontinuado. Então muita gente liga, às vezes, pede ajuda nesse sentido. Tipo, queria conhecer mais do Heavy. Falo, não dá mais para conhecer. Pois é. Não dá. Bom, pessoal, então eu queria agradecer aqui a presença do Diego e do Rafael, e que tenham muito mais eventos como esse, que a gente possa, claro, a gente, como o Rafael tinha comentado antes, a gente se encontra relativamente seguido, né? E é bom a gente ter a perspectiva que não vai demorar muito tempo para a gente se encontrar de novo. E esperamos que tenham outros eventos também com oportunidades né? Porque é um acontecimento para nós, né? Não tem a oportunidade todo dia de ir lá num evento gigantesco de uma empresa multinacional desse tamanho. Então, só de poder ver o que o pessoal está fazendo, quais são as grandes mentes, né, no que eles estão pensando, quais as novas coisas que vão surgir, é uma oportunidade incrível. Então, eu também gostaria de agradecer a Red Hat, a Pars aí que disponibilizaram essa oportunidade para a gente, tá? E, né, quiçá nos convidem no futuro também. Mas, independentemente disso, a gente vai continuar fazendo os nossos eventos locais aqui, as nossas trocas de figurinha. Então tá, muito obrigado, gente. E por hoje é só. Eu peço que nos sigam pelo @got_shell no Instagram, no Twitter, no X ou qualquer das mídias sociais, ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Abraços e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.